Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês como foi a minha primeira experiência com Virginia Woolf. Eu li, na verdade, seguindo indicações, né? Eu vi muita gente mais experiente na leitura da autora, porque eu confesso que eu tava com muito medo de ler, gente, né? Dizem que é tão complexo, né? Tem tanta gente assim, né, que estuda isso aprofundado, não sei, eu tinha um medinho de ler a autora, assim, né? Assim como Clarice Lispector, que eu adoro, mas assim, eu leio muito espaçadamente as obras dela, né? E eu vi então algumas dicas de que para quem nunca tinha lido nada, seria legal começar por Orlando. E eu já deixo essa dica aqui então de volta para vocês, né? Compartilha essa dica porque para mim deu super certo, funcionou. Eu amei essa leitura, consegui captar muita coisa que eu achei que não ia captar. Eu tava com medo, achei que não ia ler tão cedo Virginia Woolf e muito menos vir aqui fazer um vídeo sobre o livro, gente. Mas eu acho que eu consigo aqui, obviamente não me aprofundar tanto, porque não sou crítica literária, mas acho que eu vou conseguir deixar aqui algumas impressões sobre a minha experiência da leitura de Orlando, que pode de repente motivar aí alguém que está igual eu com medo de ler e se arrisque na leitura desse livro. Bom, antes de eu falar sobre a história, eu acho que tem algumas questões importantes que eu preciso colocar aqui, tá? Acho que são 3 ou 4 questões. A primeira é que esse livro aqui, ele faz parte, ele tem várias características que a gente vê ao longo da leitura da fase do modernismo, né? E essas características eu vou comentar depois que eu falar um pouquinho da história, né? A gente tem aqui então um narrador que é um narrador biógrafo, né? Inclusive, o nome original dessa obra é Orlando, uma biografia. Então, esse narrador aqui, que é a autora, ela vai narrar toda a obra do protagonista Orlando como se fosse uma biografia dele. E isso é muito legal porque ela consegue fazer, além de interagir com o leitor, ela faz muito deboche nessa. Inclusive, ela debocha do próprio gênero literário que é a biografia, né? Então achei isso bem legal assim da autora de colocar esse narrador, porque eu imagino assim que deu a ela muita liberdade de brincar um pouco com a história, né? E não deixar a história tão pesada. Foi uma das coisas que me atraiu muito nesse livro, né? Mas depois eu comento sobre isso. E 2 questões importantes também que eu acho que é legal, né, para quem se encorajar. Eu não sabia disso, peguei o livro às escuras para ler, gente, eu não tinha visto nenhum vídeo, a não ser essas dicas que eu falei, mas eu acho que são questões que é legal de colocar justamente por essa dificuldade, talvez, de entender toda a história, né? Então, o que acontece? A gente tem um fator muito importante aqui nesse livro, que é a questão do tempo, porque o tempo normal, digamos assim, o tempo do relógio, do passar dos anos, né, dos dias, dos meses, dos anos, não é o mesmo tempo biológico do Orlando. Então o nosso personagem, e com ele outros personagens também da história, né, a gente vai ter ali, o Orlando, ele é colocado aqui como imortal. Então a gente vai ter, vai começar esse livro lá pelas idas de 1500, no reinado de Elizabeth I, e vai terminar no século XX, no ano de 1928. E o Orlando, então, aqui, ele vai passar por esses séculos, quando, na verdade, no tempo biológico dele, ele vai viver 36 anos, né? Mas essa é uma questão importante, gente. A gente vai ter aqui, né, alguns séculos contando a vida do Orlando num tempo biológico normal, tá? Outra coisa é que a gente identifica aqui então o realismo mágico nessa história. No decorrer do livro, o Orlando, ele nasce homem, né? A gente começa a história com ele com 16 anos homem, e num determinado momento, né, que eu acho que aí seria spoiler, não vou contar quando, mas num determinado momento da história, o Orlando se transforma numa mulher.
tá? Isso é muito importante para você conseguir pegar algumas entrelinhas ali, sabe? Que a autora deixou pra gente refletir, vamos dizer assim, né? Então, falando um pouquinho da história, como eu disse, a gente vai começar essa história com o Orlando, um garoto de 16 anos que vive na época do reinado de Elizabeth I na Inglaterra, tá? O Orlando, ele tem uma família de uma ancestralidade gigante, tá? Uma família renomada, uma família que vem de séculos e séculos, portanto ele mora num casarão, que é quase um castelo. O casarão tem 300 e lá vai pedrada de quartos, é uma mansão gigantesca e ele vive lá, tá? Só que ele é então, né, portanto um nobre na época, mas o Orlando já com essa idade, 16, 18 anos, ele é um jovenzinho assim muito iludido, muito apaixonado, né? Ele se deixa enganar muito fácil. E ele tem um sonho, ele tem uma vontade que pende para o lado das artes, né? Ele quer ser escritor, ele tem um caderninho, ele escreve, ele quer ser poeta, ele quer ser escritor. E aí ele já enfrenta uma barreira, né? Porque naquela época, e era justamente a época do teatro elisabetano, que a gente fala, que foi onde Shakespeare atuava, né? Ele está nessa época, então, da revelação de Shakespeare, né? E naquela época, não só os escritores, mas todas essas pessoas que atuavam na dramaturgia, atores, né, poetas, eles eram, aquelas pessoas, né, eram geralmente pessoas da plebe, pessoas pobres, né? E era uma vergonha naquela época um nobre sentir vontade de ser um ator ou de ser um escritor, por exemplo, né? Então o Orlando já tinha esse conflito aí, porque ele dizia assim, eu queria ser poeta, mas meu Deus, que vergonha, eu sou nobre, eu não posso, sabe? Então já começava com esse conflito aí. Nesse primeiro momento ali, né, naquela época em que ele está vivendo, bem novinho, ele sofre duas decepções, né? Isso já no começo do livro. Ele sofre uma decepção amorosa, justamente porque ele é muito iludido, muito apaixonado, e aí ele sofre uma decepção. E ele sofre uma decepção profissional também, porque aí ele resolve então mostrar os escritos dele para um escritor renomado da época, né? Que inclusive esse escritor, se não me engano, ele existiu, eu vou deixar o nome aqui embaixo, e é muito legal porque ele vai jantar na casa do Orlando e ele passa acho que 1 ou 2 dias lá conversando, e ele faz inclusive críticas a Shakespeare, sabe? Como Shakespeare fosse um escritor de meia tigela, assim, sabe? Esse tipo de debochezinho assim que a gente tem na história eu achei muito legal. E aí, então, esse escritor, né, influente, ele se compromete a publicar os escritos a avaliar, ler, analisar os escritos do Orlando. Só que o que ele faz, o sacana, né, ele vai lá, faz uma publicação totalmente debochada, né, e faz o Orlando passar a maior vergonha. Então ele cai assim, numa prostração, numa decepção. Cada vez que o Orlando tinha essas trombadas da vida, ou esses insights, ou acontecia alguma coisa importante, ele tinha os momentos de letargia, vamos dizer assim, né? Nesse primeiro momento, por exemplo, teve um dia ali que ele simplesmente dormiu por uma semana sem parar. Era como se tivesse morto, mas ele estava dormindo, né? E aí que vem o realismo mágico, né? É numa dessas, por exemplo, que ele dorme e ele acorda a mulher, né? E ele vai, então, prosseguindo aí no decorrer dos séculos, né, gente? Daí eu acho que também eu não posso contar mais, porque é essa graça do livro, todas essas transformações do Orlando e do mundo em geral no decorrer dos séculos, né? E aí, antes das minhas impressões, eu quero comentar um pouquinho sobre as características, então, do modernismo que a gente encontra nesse livro, né? A gente vai encontrar aqui uma das principais e que também, quem já viu
falar sobre Virginia Woolf sabe que é uma das principais características na escrita dela, que é a parte do fluxo de consciência, né? E também monólogos interiores. O Orlando, ele conversava muito com ele mesmo, né? Ele fazia uma pergunta, ele mesmo respondia, ele divagava, a gente tem bastante disso no livro. E uma outra característica, eu também acho que, talvez não fale todas, mas é o que eu sei de cabeça, do básico, né, gente? Que eu vi aqui, que é uma característica das obras modernistas também, é a multiplicidade dos eus. Por exemplo, a gente tem aqui o Orlando, então, multifacetado. A gente vai conhecer no livro vários Orlandos, não só pelo fato de que ele é homem e se transforma numa mulher, mas também pelo fato de que ele vive em várias épocas diferentes e ele precisa mudar o seu, né, se adequar o seu comportamento à época que ele está vivendo e também à idade dele, né? Porque se a gente pensar em multiplicidade do eu, acho que falando de uma maneira mais psicológica, a gente mesmo tem isso, né? Vamos dar um exemplo, né? Eu, Ali, de 47 anos, não sou a mesma Ali de 25 anos, de quando eu tinha 25 anos. A gente muda no decorrer da vida, né? E acredito que isso seja geral, né? Quem não muda, né? Tipo, precisa repensar e rever conceitos, né? A gente vai mudando, vai aprendendo, vai mudando de ideia, vai revendo esses conceitos, valores que a gente vai criando ao longo da vida de acordo com a nossa vivência e com a nossa experiência. Então, nós mesmos na nossa vida temos essa multiplicidade de eus, né? O eu Ali criança não é o eu Ali moça, né? A gente tem todas essas mudanças, né? O eu Ali administradora é diferente do eu Ali escritora, né? Então acredito que tenha isso. E a gente tem muito disso por esses motivos que eu citei, né? Não só dele homem e mulher, mas dele idades e dele épocas, né? Por esse motivo, gente, que eu tive a impressão, assim, agora já vem uma das minhas impressões de leitura, né? Que foi muito gratificante para mim, porque eu sempre, né, ouvi falar desse livro como um livro que fala sobre identidade de gênero, né? E a gente sabe que a Virginia Woolf, ela foi, né, primeiro uma precursora do feminismo e também ela na literatura, né, e também dessa identidade de gênero, né, pois ela mesma se considerava bissexual. Inclusive, um fato que eu não mencionei lá no começo do livro é que esse livro aqui, ele é basicamente escrito para Vika, que era sua amiga amante, digamos assim, né? Uma mulher com quem ela teve um relacionamento sério, e basicamente Orlando, ela, né, afirmou que escreveu baseado nessa amiga amante que ela teve. Então, a gente vê muito disso, né, que o livro é sobre identidade. Claro, mas eu acho que a parte do gênero é só um dos aspectos do livro, gente. E se a gente se ater demais nessa parte do gênero, a gente vai perder outras maravilhas que esse livro fala pra gente. Que, por exemplo, toda a parte histórica que a gente vê no decorrer desses séculos que o Orlando vivencia aqui. A gente vê muito aqui de arte, de literatura, por conta dessa citação dos escritores da época, a parte artística também, esse movimento artístico, a gente vê muito disso, poesia, os pensamentos do Orlando são muito poéticos, né? São muito líricos, é muito bonito ver isso aqui. E também, não menos importante, a gente vê muito de psicologia, né? Por conta de anseios humanos, né? Então, quando o Orlando se vê mulher, ele começa a ver tudo com a visão das mulheres. E isso é uma das partes que eu achei mais sensacionais no livro, né? Só para citar um exemplo, quando ele tem que colocar toda aquela roupa que as mulheres colocavam na época, né? Com aquela armação do vestido, que eu nem lembro como é. Isso tem um nome, mas eu não lembro qual é. Espartilho e tal, né? Quando ele coloca toda aquela roupa, ele se dá conta, porque ele já é mulher, e ele se dá conta do quanto sofrido é. E aí ele lembra de quando ele era homem,
e que ele pensava como homem e que a obrigação da mulher era estar sempre bonita, apresentável. Então é muito legal isso, porque a Virgínia consegue fazer essa denúncia, na verdade, né, do quanto era exigido às mulheres, né, da época, e isso é muito atual, né, se a gente só mudar algumas características, ele é atual até hoje, dessa maneira, com o Orlando pensando como homem a partir do momento que já era mulher, né. Tem uma outra parte que ele está num navio e o marinheiro está dando em cima dele, e aí ele tem que se safar daquilo, e ele é mulher, e ele fica constrangido, e ele diz que ele não pode, ele precisa se portar, porque ele vai ser mal visto, e aí ele lembra que quando ele era homem, era ele que assediava. Gente, isso é fenomenal. Eu, assim, fiquei encantada com essa história, tá? Não sei se eu vou gostar de outras histórias da Virgínia, mas essa em especial eu fiquei encantada. Por isso que pra mim, além de ser uma obra, né, bem importante na literatura, é uma obra que me atraiu muito por conta desse realismo mágico, essa sacada do tempo, foi muito legal pra mim. Mas acima de tudo foi um livro divertido pra mim. Surpreendentemente, não foi aquela coisa pesada, foi um livro leve, foi um livro divertido, que fala muito, que tem profundidade, né, que tem personagens com muita profundidade, principalmente o Orlando, mas que não tem aquela carga tão pesada. Tem muitas reflexões, tem muita complexidade da mente humana aqui, mas essas tiradas, essas debochadas, assim, pra mim, pelo menos, deixaram minha leitura assim um pouquinho leve e em algumas passagens até divertidas, né? Gostei muito de acompanhar a trajetória do Orlando, gente, e eu não podia deixar de fazer vídeo desse livro. Vocês sabem que não é de todos que eu leio, que eu faço, mas eu tinha que vir aqui indicar, porque também sempre me perguntam se eu já tinha lido, e eu nunca tinha lido Virginia Woolf. Agora ficou aqui, então, minha primeira leitura e minhas impressões positivas do livro e da autora. E um outro detalhe também legal, por isso admirei tanto, porque a Virgínia me pareceu uma autora tão rica em detalhes, né? Vejam que ela termina a história do Orlando no dia 11 de outubro de 1928, né? Eu fui tentar olhar algumas referências dessa data, né? E o que eu achei foi, 1928 foi o ano do sufrágio universal na Inglaterra, né? Me parece que a Inglaterra conquistou o voto feminino em 1918, mas aí eles levaram 10 anos para realmente conseguir com que as mulheres começassem a votar. E isso foi declarado no ano de 1928, né? E também 11 de outubro de 1928 é a data da publicação de Orlando, né, da primeira publicação de Orlando. Então, você vê que ela até amarrou isso com o final do livro, né? É como se o Orlando estacionasse, né, acabasse o livro nesse dia e o Orlando renascesse nas estantes aí do mundo todo, e por anos, né? Por anos e, quiçá, por séculos, né? Achei muito legal, assim, fiz essa analogia e gostei bastante. Então acho que é isso, gente, eu recomendo bastante, ficaram aqui minhas impressões, foi muito legal essa minha experiência de leitura. Não é um livro demorado, tá? Ele é um livro de 200 páginas, claro que também não é muito rápido, porque ele tem muita informação, né, como vocês viram, né, e realmente não é um livro que dá para ler numa sentada, né, o legal do livro é você ler um capítulo e digerir ele, né, tipo, realmente curtir. Gostei muito, fica aqui a minha dica então, Virginia Woolf, e claro, pretendo ler outros livros da autora. E é isso, gente, com o Orlando, me despeço de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!